Olá, nono ano! Essa aula a gente vai entender um pouquinho o que o nosso corpo precisa fazer, o que a gente precisa fazer para que os nutrientes, os elementos químicos, as substâncias químicas necessárias que a mitocôndria precisa ter para gerar, produzir energia, né, o que a gente pode estar fazendo para que isso ocorra, né? Nós, como seres humanos, seres pensantes, o que a gente faz, né? São processos simples, já vou dizer que não tem nada de muito complicado para gerar energia no nosso corpo. Tá? O que a gente precisa fazer? O que o nosso corpo precisa trabalhar para que a energia, os nutrientes necessários cheguem até a célula e a célula mitocôndria consiga transformar esses nutrientes em energia, tá? Então, primeira partezinha, a primeira coisa importante, a gente precisa adquirir nutrientes energéticos. Que nutrientes energéticos são esses? São alimentos. Né? Quando a gente come ali uma maçã, uma banana, uma lasanha, um estrogonofe, a gente está adquirindo vários nutrientes no nosso corpo. Né? E dentro desses nutrientes, nós temos nutrientes reguladores, que vão regular a atividade do nosso corpo, e nutrientes energéticos, que vão nos fornecer energia. Dos nutrientes energéticos, nós temos três. Nós conseguimos encontrar três tipos de nutrientes energéticos que nos fornecem energia. Quais são eles? O primeiro, carboidrato. Eu vou falar numa sequência e depois eu explico essa sequência. O primeiro é carboidrato. Depois, lipídios. E por último, proteína. Tá? Então, carboidrato, lipídios e proteínas. Lipídios são gorduras, tá? Por que eu falei nessa sequência? Carboidrato, lipídios e proteínas. Porque o nosso corpo ele tem um padrão, né, de gastar, de obter energia. Então, a primeira fonte que ele vai procurar no nosso organismo para transformar esses nutrientes em energia é o carboidrato. Então, se a gente tiver carboidrato no nosso organismo, ele vai pegar esse nutriente e vai transformar isso em energia. Se não tiver carboidrato, ele vai para a segunda opção, que é lipídios, que são, na verdade, gorduras, tanto animal quanto vegetal. Então, se você deixar de comer carboidrato, por isso que tem aquelas dietas de jejum, porque você fica muito tempo sem comer e o teu corpo ele começa a precisar de energia para continuar tendo suas atividades. Então, se você não está comendo carboidrato, ele vai atrás da gordura que está no seu corpo. E com isso você perde aquela gordura acumulada na barriga, nas partes do corpo de maneira geral. Né? Então, carboidrato, depois lipídios, que são as gorduras, e por último proteína, que são nutrientes energéticos que se a gente não utiliza, ele não consegue ficar armazenado no nosso corpo. Então, se você come e você não utiliza ele, ou você comeu demais do que o seu corpo precisava, o restante é eliminado. Né? E essas proteínas, elas conseguem, além de elas serem energéticas, elas são estruturais. Então, elas participam e elas constroem o músculo do nosso corpo. Então, por isso que uma pessoa que está fazendo musculação, ela faz um alimento, uma dieta, geralmente, em cima de proteína. Porque além de fornecer energia para ela, para ter sua atividade ao longo do dia a dia, essa proteína ela consegue também ficar armazenada no músculo do nosso corpo. Então, ela não vai gerar gordura, excesso de peso, ela vai se transformar em músculo. Então, os nutrientes vão tendo várias transformações químicas e eles ficam associados ao músculo. Então, o ganho de músculo, além de ter uma atividade, uma musculação, academia de maneira geral, a gente precisa ter uma alimentação balanceada, né? É sempre bom considerar ir num nutricionista, fazer uma dieta balanceada, mas se o teu objetivo é ganhar massa magra ou ganhar músculos, você precisa fazer uma dieta em cima de proteínas, ok? Voltando aqui, então nós temos três tipos: carboidrato, gorduras e proteínas. Como é que essas três energias vão... Como é que esse alimento ele vai parar dentro da célula? Primeiro, né, que o alimento, quando a gente mastiga ele, quando ele está na sua mão ali, você está vendo, ele é uma macromolécula, ele é uma molécula muito grande, mas muito grande. E essa molécula não poderia entrar dentro da célula. Então, o nosso corpo, o nosso sistema digestivo, ele começa a quebrar essa molécula, transformando em moléculas bem pequenininhas. Isso acontece por várias etapas. Começa na boca, né? Aqui na boca já tem enzimas que vão fazer
junto com o dente, né, com a mastigação, vai começar a quebrar o alimento em pedaços menores, e a partir do momento que ele entra, que ele vai para o estômago, do estômago ele vai para o intestino delgado, depois o grosso, tudo isso vai fazendo com que ele vá, essas moléculas vão quebrando e ficando bem pequenininhas. Aí ali no intestino elas vão ser absorvidas pelo nosso corpo e vão ser encaminhadas pela corrente sanguínea. O sangue vai fazer o papel de levar esses nutrientes para todo o seu corpo. Nós temos vasos sanguíneos ramificados por tudo: mão, pé, os órgãos importantes, coração, pulmão, rim, esôfago. Todos os órgãos do nosso corpo têm vasos sanguíneos que vão entregar nutrientes para esses órgãos, ok? Então, o nutriente ele sai do teu intestino e ele vai lá para a corrente sanguínea, e o sangue que vai levar esses nutrientes, o sangue faz o papel de transporte. Ele leva os nutrientes até os órgãos do nosso corpo. Lá nos órgãos do nosso corpo, a gente já estudou isso, um órgão ele é formado de tecidos e o tecido ele é formado de células. Então, para que o órgão continue funcionando, continue exercendo suas funções, gastando energia, ele precisa que esses nutrientes entrem dentro de cada célulazinha desse órgão, e dentro da célula vai ter a mitocôndria. A mitocôndria, recebendo esse nutriente, ela vai fazer aquele processo chamado respiração celular, que eu já expliquei na aula anterior, ok? Então aqui a gente já explicou uma etapa, que são os nutrientes, é a glicose, é o açúcar, né? São os nutrientes que a célula precisa para poder gerar energia. O segundo nutriente que eu ainda não falei é a questão do oxigênio, né? Como é que o oxigênio ele chega até a célula? Pelo nosso sistema respiratório. Então, quando a gente respira, vamos respirar aí, ó. A gente está pegando o oxigênio do ar, da atmosfera, botando no nosso organismo. Então, ele passa por vários órgãozinhos também, né? Faringe, laringe, traqueia. Aí vai para os brônquios, bronquíolos, e ali vai ter a troca gasosa. Ele vai entregar o oxigênio, esse oxigênio vai entrar na corrente sanguínea, vai para o coração vai bombear esse oxigênio, e esse oxigênio vai se espalhar por todo o nosso corpo, através do sangue, né? Então, quando esse oxigênio ele vai chegando nos órgãos, como coração, rim, os músculos, né? Todos os órgãos e tecidos do nosso corpo, esse oxigênio ele vai entrando nas células, e ali a mitocôndria vai pegar esse oxigênio e vai fazer sua respiração celular. Lembrando, respiração celular, então, a gente precisa de glicose, que é o açúcar, um nutriente energético, mais o oxigênio. Com isso, ela consegue gerar energia, que a gente chama de ATP, né? Uma sigla chamada ATP, e com isso, além de gerar essa energia, ela libera para fora da célula gás carbônico e água, né? Então, apenas adquirindo uma alimentação e respirando, né? Se você parar de respirar, você morre. E se você parar de comer, você também morre, né? É claro que você vai ter uma reserva energética no teu corpo. Então, se você ficar 1 dia até 7 dias sem se alimentar e consumindo água de maneira adequada, você ainda consegue sobreviver. Depois de 7 dias, já começa a ter várias complicações no seu corpo, podendo gerar sua morte, tá? É claro que varia de cada organismo, né? Isso é um geralzão. Tem pessoas que falam, mas eu conheço fulano de tal que fez uma dieta, ficou em jejum por 10 dias e sobreviveu. É possível? É possível, depende muito de cada organismo. Mas a gente precisa, então, de oxigênio e de alimentos energéticos para conseguir produzir energia no nosso corpo, para que todos os órgãos do nosso corpo continuem trabalhando, tá? Desde órgãos muito importantes como coração, pulmão, rim, fígado, pâncreas, até como órgãos não tão importantes, tá? Exemplo, visão, tá? Então, para a gente ver, para a gente ouvir, para a gente mexer a boca, ter toda a articulação e musculação funcionando no nosso corpo, a gente precisa de energia, tá? Espero que tenha ficado claro essa videoaula. Qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários. Participem da videoconferência, que é muito importante para que a gente consiga conversar ao vivo e discutir sobre o assunto, tá bom? Bons estudos!